E aí pessoal, eu Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. A gente já vem discutindo aí sobre a questão da ciência, né? Até que ponto o conhecimento científico ele serve para o bem ou ele serve para o mal na humanidade, né? Qual é a função da ciência e do conhecimento científico no nosso mundo, né? E aí a gente hoje vai tentar discutir um pouco sobre a questão da neutralidade da ciência, até que ponto a ciência ela é de fato neutra, né? Até que ponto o conhecimento científico ele é neutro ou ele obedece a determinadas questões, tá? Então é importante vocês fazerem a leitura de todo o nosso cotidiano, tá? Façam anotações, mandem também questões lá no Google Class que eu vou responder e nós vamos dialogar, tá certo? Vamos lá para a gente poder seguir. Pessoal, seguinte, né? Então a pergunta que fica é: a ciência é neutra, né? A ciência por si só e o conhecimento científico ele é neutro, ele não traz nem impactos positivos nem negativos para a humanidade, será? Né? E a gente vai perceber, né, que é bem complicado afirmar isso, né? A pergunta que a gente coloca é justamente essa: será que se a gente só aplicasse a ciência adequadamente para o benefício humano, isso necessariamente anularia os efeitos nocivos da ciência, né, da aplicação do conhecimento científico? E a pergunta e a resposta mais provável é não, né? O conhecimento científico, pessoal, ele na verdade está atrelado a uma série de noções, a uma série de questões que envolve desde a produção ética desse conhecimento, né? Quando eu falo de produção ética, eu estou falando de uma produção que busca, né, obedecer aos princípios da ciência enquanto conhecimento confiável, né, sem manipulação, sem visões estritamente pessoais, né? Então essa ideia de produção de conhecimento científico ético, ele já traz em si muitas dificuldades. E aí ainda mais quando a gente pensa na aplicação desse conhecimento científico, né? Então assim, a produção desse conhecimento ele está muito atrelado a aos interesses, vamos assim colocar, né, dos que estão envolvidos nesse processo. Isso é um fator fundamental de se entender e isso vale, né, para basicamente todas as ciências, tá, no seu sentido mais amplo. Né? A gente vai ver que o conhecimento científico ele é uma invenção humana, ele é uma produção humana, né? Ora, o conhecimento científico ele não é uma coisa que está no além ou que a gente simplesmente recebe de algum local. Ele é uma produção, ele é algo construído pelo ser humano e inventado, né? Os métodos científicos, né? Eles são convenções humanas, né? E consequentemente esse conhecimento que é produzido a partir dessas convenções ele necessariamente ele é um conhecimento humano, né, que está ali, que traz em si, né, uma série de questões que atrelam os envolvidos na sua produção, né? Então, quando a gente pensa em conhecimento científico, a gente tem que pensar que o conhecimento científico ele é um meio, né, utilizado pela humanidade para lidar com o mundo, com a sociedade, com o mundo no seu sentido amplo, né, o mundo natural e social, e com a sociedade de maneira geral. Ou seja, o desenvolvimento desse conhecimento ele necessariamente inclui o interesse das pessoas envolvidas. E quando a gente pensa isso no âmbito institucional, a gente está falando também de interesses políticos, interesses econômicos, que é o que vai ditar a produção desse conhecimento. Claro que o conhecimento científico ele não pode, eticamente falando, obedecer a um determinado posicionamento, seja esse posicionamento político ou econômico, né? Mas o investimento, a produção desses conhecimentos, eles vão estar tangenciando, né? Vão estar em contato com esses interesses. Afinal de contas, existem determinados conhecimentos que são de muito mais interesse econômico ou político do que outros. Então, dentro dessa perspectiva, esses conhecimentos de maior interesse vão ser melhor desenvolvidos, enquanto outros não. Né? E aqui a gente entra na questão da neutralidade e imparcialidade dentro da ciência. O cientista ele busca ser imparcial. E por que eu disse busca? Né? Porque, efetivamente falando, né, é
para a humanidade impossível a imparcialidade, né? No seu sentido amplo, tá? De ser completamente imparcial é completamente impossível. Por quê? Porque a partir do momento em que se escolhe o objeto do estudo, já há uma parcialidade. Quando se escolhe um em detrimento de outros, quando se dá prioridade a um em detrimento de outros, já se está escolhendo, né? Necessariamente já está havendo uma parcialidade. O que não pode haver dentro da ciência, e isso tudo bem, tá? Isso está ok dentro da ciência. O que não pode é a manipulação dos dados para corroborar, ou seja, para confirmar ou para sustentar um ponto de vista pessoal. Aí não pode. Então, quer dizer, na ciência a gente entende que a parcialidade ela existe, seja na escolha do objeto, na escolha da metodologia, enfim, existe uma parcialidade quando a gente está determinando que caminho vai seguir dentro dessa ciência. Mas o que não pode haver é uma alteração ou manipulação ou enviesamento dos dados coletados, dos resultados, para sustentar um determinado ponto de vista pessoal. Entendeu? Então, quer dizer, a ciência ela busca essa neutralidade, né, de certa forma, ainda que ela seja basicamente impossível de ser alcançada. Né? Então, quer dizer, o cientista, isso vale, pessoal, para todas as áreas, tá? Todas as áreas da ciência, desde as ciências naturais, né, as ciências físicas, como também as ciências humanas e sociais, elas obedecem esse princípio da ética, né, científica, né, de produzir um conhecimento que possui base, que possui um esforço por parte do cientista, do pesquisador, de ser imparcial, de julgar com imparcialidade, né, justamente para que esses resultados eles possam ser, vamos dizer assim, o mais próximos ali vamos dizer assim, da realidade efetiva, né? Então, assim, para que a gente possa ter um conhecimento que seja sustentável, que possa ser sustentado pelos fatos, né? Pelos resultados, pelas provas, e não apenas pela opinião pessoal, tá certo? No entanto, né, é importante a gente destacar aqui que essa ideia, essa produção de conhecimento, ela, como eu falei, vai estar atrelada a esses interesses maiores, interesses econômicos, né? Então, aqui a gente coloca um fator importante, que é a ciência por si, né, busca essa imparcialidade, mas ela acaba se sujeitando aos interesses maiores, né, aos interesses dos órgãos, dos governos, e muitas vezes, enfim, interesses econômicos, né, que meio que não é que vão ditar o resultado, mas que vão, de certa forma, influenciar nos caminhos que vão seguir, né? Então, é um exemplo. Por muito tempo, né, basicamente, buscou-se atrelar a ciência a um domínio da natureza, né? A ideia de que o ser humano ele devia dominar a natureza foi um fator que foi construído ao longo do tempo e que orientou, né, de certa forma, o próprio desenvolvimento da ciência. Afinal de contas, vamos dizer assim, né, as primeiras ciências elas vão ser voltadas para esse fator, para o conhecimento da natureza, para permitir o domínio dessa natureza, né, uma aplicação desses conhecimentos. Ou seja, hoje, muito do que nós conhecemos, né, e, claro, os benefícios que isso trouxe são frutos desse processo. Porém, os malefícios também, né? Então, quer dizer, esse conhecimento, muitas vezes atrelado a determinados interesses, eles vão trazer benefícios, mas ao mesmo tempo também vão trazer problemas. É só a gente pensar, por exemplo, os problemas ecológicos que a gente conhece hoje, fruto do desenvolvimento científico também. Ora, se a gente passou, né, a desenvolver máquinas a vapor, o motor a combustão, a eletricidade, né, a lâmpada elétrica e enfim, as usinas elétricas e tudo mais, tudo isso é fruto desse conhecimento científico aplicado também a interesses, né, econômicos, políticos e tudo mais, que vão trazer benefícios, claro, afinal de contas, muito de tudo que nós temos hoje é fruto desse processo, mas traz também
os malefícios, né? A gente tem a invenção da luz, né? Da lâmpada elétrica e tal, e legal, ótimo, maravilha. Agora a gente pode vivenciar a noite, é um benefício extremamente importante. Agora, nesse exato momento, a gente está fazendo, eu pelo menos estou fazendo uso desse benefício, que é a lâmpada elétrica, né? No entanto, ele também tem seus custos, né? A eletricidade, a produção da eletricidade, seja por meio das usinas hidrelétricas, seja por meio das usinas termoelétricas, seja por meio das usinas nucleares, traz uma série de malefícios. A hidrelétrica atinge toda a fauna ali, né, de uma região inteira, alaga um território, enfim, existem os riscos de rompimento dessas represas, enfim, né, acaba com a vida de um determinado rio. A gente tem as termoelétricas, né, com a produção gigantesca de poluição, as usinas nucleares com os riscos, né, da energia nuclear e por aí vai. Então, são consequências também desse pensamento científico, desse conhecimento científico. Claro que como a gente está falando, né? A produção desse conhecimento busca-se neutra, mas a aplicação desse conhecimento ela está muito atrelada a esses interesses, né? Então, olha só, se a gente pensa, por exemplo, o desenvolvimento da indústria bélica, das armas, por exemplo. A gente falou na aula passada sobre, por exemplo, a bomba atômica. A bomba atômica, ela parte de um conhecimento científico, ela parte de um conhecimento que se pretende, né, imparcial, neutro, né, mas que foi utilizada para atender os interesses econômicos. Inclusive, o próprio desenvolvimento da bomba atômica, ele já vê desses interesses, né? Afinal de contas, o investimento na pesquisa, porque é isso que a gente está colocando, né? Determinados conhecimentos eles são frutos disso porque há um investimento maior em determinadas áreas, em determinadas pesquisas do que em outras, certo? Então há interesses econômicos e políticos dentro desse processo. Se a gente pensa isso, por exemplo, hoje em relação à produção da vacina, né, contra a Covid-19, há também esse processo, há um interesse econômico, político, claro, também humanitário, no sentido de combater uma doença, uma pandemia, né, que atingiu rapidamente o mundo e que, enfim, afeta profundamente nossas vidas. Mas há também por trás disso tudo um interesse econômico. Afinal de contas, há uma corrida aqui, né, não apenas no sentido de produzir para o bem maior, mas o benefício econômico de quem produz primeiro a vacina. Olha só, há uma disputa política também relacionada à vacina do coronavírus, né? Ora, quem produzir primeiro a vacina, com certeza vai se beneficiar bastante econômica e politicamente, vai ter uma influência maior no mundo, vai vender essa vacina, vai distribuir, e assim você vai ter. Então, quer dizer, há uma tentativa de produção de um conhecimento. O conhecimento produzido ele é imparcial, né? Ele busca essa imparcialidade, já que a tentativa de produzir uma vacina busca, né, um método efetivo e não apenas um método nominal. Olha, funciona porque eu estou dizendo e pronto. Não é isso. O conhecimento científico busca uma produção de um conhecimento que realmente seja aplicável, né? Se é uma vacina contra a Covid, ela vai funcionar de fato, né? Mas a busca, né, e o desenvolvimento desse processo, ele também passa por essas questões econômica e política, né? Claro. Desenvolvimento da indústria bélica, como eu falei, né, como eu estava falando, da bomba atômica, né? O projeto Manhattan, que foi o projeto que deu origem à bomba atômica lá dos Estados Unidos, ele é um projeto político. Um projeto político que buscava demonstrar o poder dos Estados Unidos, né? Então a ideia era desenvolver um conhecimento capaz de produzir uma arma super poderosa que foi a bomba atômica. E isso o governo americano ele vai investir milhões, né, para poder produzir as duas bombas que foram arremessadas contra a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki lá em 1945. Então, novamente, né, até que ponto há essa neutralidade? Olha só, segundo o CIPRE, né, que é o Instituto de Pesquisa de Paz Internacional de Estocolmo, porque a sigla está em inglês, tá? Pra quem não sabe. Os gastos militares do mundo chegaram a 1,6 trilhão de dólares. Né? Então o mundo inteiro investiu em pesquisa militar 1,6 trilhão de dólares. E esse investimento em pesquisa científica, em pesquisa para o desenvolvimento militar, ele está muito ligado a esses interesses econômicos, a esses interesses políticos. Né? Então,
é disso que a gente está falando, né? Justamente dessa relação entre a ciência e a produção do conhecimento científico que se pretende neutro, imparcial, fundamentado, e a sua relação com esses interesses econômicos dos governos, dos estados, das empresas. Né? Isso é uma coisa que é preciso ser pensada. Então, olha só, aqui eu até coloquei esse gráfico aqui de 2018, ó, 15 nações com maiores gastos no setor militar, né, em 2018, em bilhões de dólares, tá? Então são bilhões de dólares. Olha só, Estados Unidos, 648,8 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, um dos principais, né, nações militares do mundo. Ó, o Brasil, 27,8 bilhões, é muito também. Né? Olha só a China, né, fica atrás dos Estados Unidos, 250 bilhões. E aí você vai ter, ó, 50 bilhões no Reino Unido, 49 aqui na Alemanha, 63 na França, 27 aqui na Itália, 19 na Turquia, Arábia Saudita, ó, 67,6, a Índia 66,5, a Austrália. Então você vai ter países que vão produzir, né, que vão gastar muito no investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia bélica, tecnologia armamentista. Então isso aqui, ó, já demonstra essa relação de interesse. Esse dinheiro, né, investido em pesquisa e desenvolvimento tecnológico ligado ao militarismo poderia ser aplicado em qualquer outra questão, né, no desenvolvimento de outros conhecimentos científicos que transformariam profundamente a vida, tecnologia de acessibilidade, tecnologia, pesquisas acerca de doenças, de prevenção, de enfim, N fatores, né, que poderiam transformar, mas que são investidos nesse setor de desenvolvimento tecnológico militar, principalmente para atender a esses interesses econômicos, políticos e tudo mais. Né? Então esse é só um exemplo, né, de como há essa relação entre a tentativa de imparcialidade e neutralidade da ciência e a conciliação com esses interesses. Afinal de contas, né, quando os órgãos financiam, né, quando os governos financiam, geralmente existe ali uma tentativa de contribuição, né, de retribuição desse investimento. E isso se demonstra principalmente nesses gráficos aqui. Tá? Então é isso. Né? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida que tenha surgido, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.